Quem Somos Nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Nós sempre trazemos aqui os nossos convidados, que compartilham conosco suas histórias, experiências, conquistas e seus desafios também. Eu, Vanessa Cavalcante, na apresentação, estou junto aqui com a senhora Vanderly Batista. Tudo bom com a senhora? Tudo bem, é sempre um prazer, uma alegria muito grande a gente estar junto com nossos convidados, sempre trazendo assuntos bastante interessantes. E hoje você vai apresentar a convidada da semana, claro. É isso mesmo, ela já está aqui conectada e é voluntária do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. A senhora Elisete de Francisco Sala, seja muito bem-vinda, tudo bom? Boa tarde, um prazer participar com vocês. É sempre bom falar sobre o que a gente faz, né? Muito bom, obrigada. Muito bom. Então, Elisete, a gente hoje não, há muito tempo, mas se acentua atualmente uma questão muito importante na nossa sociedade, que é a questão dos dependentes químicos, das suas famílias, causando grande sofrimento a todos, né? A eles, aos que cuidam deles, aos familiares queridos, que às vezes não sabem o que fazer. E a gente tem um trabalho importante que o Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz realiza, também de longa data. E a gente gostaria que você contasse um pouquinho sobre esse grupo de apoio, quando que começou, contar um pouquinho dessa história para nós. Esse nosso grupo de apoio, nós já estamos com ele há 11 anos. Né? As Casas André Luiz fez um seminário sobre dependência química, e nesse seminário o pessoal da Intervir conversou com a Áurea, né, com a dona Maria Olívia, para que elas pudessem colaborar com esse trabalho, abrindo um espaço no centro, né, uma sala para que pudessem trabalhar. E assim foi feito, fizemos vários seminários, então os voluntários que quiseram participar, fizeram o seminário, se prepararam para isso, e começamos o trabalho, a princípio, orientados pelo Alexandre, que é da Intervir, e depois nós fomos crescendo, amadurecendo, e aí estamos aqui há 11 anos, num trabalho muito bonito mesmo, e que ajuda muita gente, principalmente, acho que a nós mesmos, temos aprendido muito com o trabalho. Muito aprendizado mesmo, nós imaginamos o quanto vocês devem aprender com esse trabalho. Conta um pouquinho mais para o nosso ouvinte que não conhece, como funciona o trabalho, quantos voluntários atuam também. Pode contar um pouquinho mais para nós, Elisete? Pois não, nós somos ao longo do tempo foi entrando e saindo, né? No começo éramos muitos, mas aí vai dispersando e ficam aqueles mesmo, acho que têm afinidade com esse trabalho. Hoje nós somos 14 voluntários, e esse trabalho é feito primeiro por um acolhimento, né? Alguém recebe essas pessoas que vêm pela primeira vez, pegamos o nome dessa pessoa, depois temos uma palestra que sempre vai falar sobre os 12 passos, ou algum outro tema de autoconhecimento, que na verdade o autoconhecimento está todo nos 12 passos, né? Então, temos meia hora de palestra, feita por alguns voluntários e também por convidados. E depois temos um café, que a casa nos oferece, e depois temos o grupo de sentimentos. O que é o grupo de sentimentos? Quando dá palestra, todos assistem juntos, dependentes químicos e familiares. Depois do intervalo, a turma se separa, dependentes químicos numa sala, familiares em outra, sempre acompanhados de um voluntário, e ali, então, esse espaço é aberto
para que cada um converse aquilo que sentiu, se teve alguma dúvida quanto à palestra, ou alguma coisa que eles queiram falar, mas geralmente a gente puxa para a palestra, né, que ela já é direcionada, é feita pensando neles, né? Então, é aquele grupo de sentimentos, onde todos vão conversar, muita identificação, né? Tem aqueles que são mais tímidos e aqueles que falam muito e que a gente precisa monitorar o tempo para que todos possam falar, mas mesmo aqueles que são tímidos e se quiserem no começo só ouvir, sem problema, mas alguma coisa vai ficar, a semente é lançada, porque o primeiro passo mais importante eles deram, que é chegar até lá, né? E é esse o trabalho. E uma vez por mês, não, uma vez a cada 2 meses, nós fazemos perguntas e respostas. Então, se eles tiverem dúvida durante esse tempo, eles colocam a pergunta que eles quiserem, pode depositar numa caixinha que a gente já deixa ali na mesa, não é necessário se identificar, né? E nesse dia, então, nós vamos responder as perguntas, as dúvidas que cada um tem. É mais ou menos isso. E no fim do ano é muito bonito. Infelizmente, 2 anos não tivemos. Em dezembro, no nosso último encontro, a gente sempre faz uma mesa bonita, faz assim uma dinâmica, uma brincadeira, sempre com esse propósito de ajudá-los. Mas uma coisa mais descontraída, né? Para que todos participem, e é muito gostoso, todos gostam, participam, é muito bom. A gente gostaria de saber, Elisete, quem mais que procura esse grupo, esse atendimento? É o dependente químico, ou é algum familiar, ou é algum amigo? A maioria são os familiares, né? Pode ser pai, mãe, esposa, pode ser irmãos, amigos também, já tivemos casos, mas geralmente são aqueles que estão mais envolvidos, que nós chamamos de codependentes, né? O dependente químico, ele tem muita resistência, primeiro porque ele não acredita ter um problema. Ele acha que está no controle de tudo, que ele para a hora que ele quiser, então para que ele vai precisar de ajuda? Então, geralmente, é o familiar que chega, e isso é importante também, porque o familiar, ele acaba, seja ele qual for, pai, mãe, esposa, ele acaba adoecendo junto com o seu dependente químico, né? Então, ele também precisa ser tratado, ele precisa de ajuda. Então, quando ele vem até nós, é excelente, mesmo que o seu dependente químico não venha. É importante que o familiar venha, porque ele vai ser tratado, ele vai entender que a dependência química é uma doença crônica, que não tem cura, mas que tem tratamento, pode ser controlada, né? Ele vai aprender a lidar com o seu dependente químico, então é muito importante, a grande maioria são eles, mas também temos os dependentes químicos que procuram. E entre eles, a maioria do sexo masculino. Qual é o perfil? Oi? Sim. Eu posso só dar uma cortadinha aqui? Vamos lá. Eu tenho, Elisete, uma conhecida, amiga de infância até, que hoje mora em um bairro afastado aqui de São Paulo, e ela tem um filho que é dependente. Só que assim, ele ainda trabalha, mas ele dá bastante preocupação para ela. E eu falei sobre esse grupo, na época, para ela, e ela esteve ali em Santana, no atendimento em Santana. Mas para ela falou, olha, é muito difícil ouvir, porque ela não dirige, e ela mora num lugar distante, não é tão simples de sair à noite. Mas foi uma coisa tão bonita que ela me contou, ela assistiu a primeira palestra, né? Quando ela chegou, e ela falou para mim que ela ficava muito nervosa com o filho dela, porque é difícil mesmo, né? Ela não sabia lidar. Uma vez que ela foi, ela falou para mim que ela ia procurar um trabalho mais perto da casa dela, mas uma vez que ela foi, que ela conviveu com ele de uma forma diferente, ela falou para mim que deu diferença.
ele conversou com ela, ele falou, mãe, vamos arrumar uma faxineira para a senhora. E eles começaram a se entender melhor, por conta de uma primeira palestra que ela esteve aí, que acho que foi falado sobre isso, né? A forma como você abordar a pessoa que também está em sofrimento, né, Elisete? Sim, geralmente os pais estão muito envolvidos, né? Estão muito envolvidos. Então, naquela tentativa de querer ajudar, de querer auxiliar, mas se ele não souber lidar com a doença, ele acaba prejudicando. A verdade é essa, né? Ele pensa que está ajudando, mas infelizmente ele não está. E quando ele frequenta um grupo, exatamente o grupo é importante por conta disso, porque ali vão muitos pais, cada um dá o seu depoimento no grupo de sentimentos, né? Então, um vai aprendendo com o outro, eles vão vendo que não são só eles que estão em sofrimento, que não são só eles a passar por esse problema, tem muitas pessoas. Então, um acaba ajudando o outro, e você direcionando esse trabalho, é claro que vai ajudar. Ela vai aprender a lidar, porque um dos traços do dependente químico é a manipulação, né? Ele é extremamente manipulador, ele mente demais, e a tendência de nós pais é acreditarmos, né? Porque, a princípio, nós queremos negar o problema. Ninguém quer ver o problema. Então, a gente quer negar, a gente se sente culpada, porque aconteceu comigo, porque aconteceu na minha casa, a gente se sente envergonhada, não divide com o outro, se isola, assim como o seu dependente químico. Isso não é saudável. À medida que o dependente químico e o familiar procuram ajuda, e tudo isso vai ser, sabe, vai acabar o medo, vai acabar esse sentimento de culpa, porque ele vai ser orientado para isso. E essa mãe, tomara que ela tenha encontrado outro lugar, porque em todos os bairros existem grupos, né? Em todos os bairros, que tomara que ela tenha de fato procurado, porque dá uma diferença. Você sabe que nós temos casais que vêm e que os filhos não vêm. Vêm os casais. E alguns desses casais estavam em processo de separação, justamente por esse conflito, né? Porque um culpa o outro, ninguém se entende. E quando se propuseram a se ajudar a frequentar o grupo, hoje estão unidos, estão em terapia, além do nosso grupo, estão em terapia, a vida mudou. Quer dizer, mesmo que o seu dependente químico continue no vício, eles melhoraram, eles estão saudáveis, eles aprenderam a lidar, aprenderam a separar que cada um é um. O filho tem o direito de fazer as suas escolhas, mas os pais também têm o direito de fazer suas escolhas, não é? E é aí que começa esse processo de recuperação, tanto de um quanto de outro. Nós vamos continuar falando sobre isso aqui no programa de hoje, sobre o grupo de apoio a dependentes químicos e familiares do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, mas agora temos um convite para você que está sintonizado aqui no programa, que é para você fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova. Vamos ajudar a manter a programação consoladora da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior no ar? Então, venha conosco fazer parte da nossa rede de amigos que compartilham o bem. Você pode ser um sócio pelo 0800 12 018 38, está aí na tela para você acompanhar o número, falar com os nossos atendentes, nossos colaboradores, eles vão te atender e tirar todas as suas dúvidas, você vai se tornar um sócio também. Temos o site feal.colabore.org, para você que preferir acessar, também lá tem todas as informações, você pode se tornar um sócio pelo site e colaborar aqui com o trabalho da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, e continuarmos aqui com o nosso trabalho do bem, levando, né, a mensagem do Espiritismo, os ensinamentos de Jesus ao planeta inteiro pelas ondas da internet também. Nossa gratidão a todos os sócios que estão conosco, colaborando também com esse trabalho, né? Qual é que é o perfil mais comum apresentado pelo dependente e também qual é a queixa mais frequente da família, Elisete? Bom, a família se queixa muito que não consegue lidar com esse dependente, que alguns já foram várias vezes internados, né? Mas quando saem, o problema continua, passa uma semana, às vezes passa um dia, às vezes passa um mês, mas a recaída acontece.
Então, é não saber lidar com essa situação, né? Alguns chegam mesmo desesperados, alguns familiares. Agora, o perfil do dependente químico, o que exatamente você quer saber? Como assim o perfil? Eles vêm com essa sensação, aquilo que eu te falei. Eles vêm achando, olha, eu estou aqui, é a primeira coisa que eles falam, a maioria. Eu estou aqui porque minha mãe pediu, minha mãe quis que eu viesse conhecer o trabalho. Eu não tenho problema nenhum, alguns deles citam, eu posso citar o nome da droga, por exemplo? Pode. Posso? Alguns falam assim, eu só fumo maconha, né? Então, maconha não é uma droga, eu paro a hora que eu quiser. Alguns eu falo, eu sou tabagista é lícito, né? Então, eu sou alcoólico também é uma coisa que se encontra em qualquer lugar, a qualquer hora, também é lícito. Então, para eles estão sempre em estado de negação. Para eles estão bem, eles só foram porque alguém pediu, alguns aspectos da vida estão já comprometidos, como trabalho, relacionamento, né? Vida social, já está tudo mais ou menos comprometido, mas eles acham que pode parar a qualquer momento. Então, eles vêm primeiro, alguns deles vêm assim, resistente. Bom, aí a gente conversa, eles começam a assistir as palestras, né? Pouco a pouco, eles vão aceitando. Uns vão embora, tá? Continuam com a resistência firme. Outros que ficam, que se dão essa oportunidade, eles vão percebendo que de fato é uma doença, que ele não faz isso por sem vergonhice, né? Porque ele não consegue, porque ele não tem força de vontade, ele entende que não é isso, que é uma doença, como outra qualquer, e que é preciso tratamento. Aí ele começa a se abrir ao tratamento. Aí é bem legal. E a idade, a média? Olha, a idade varia muito. Nós retornamos agora, né? Nós retornamos essa segunda-feira. Então, por exemplo, essa segunda-feira vieram muitos novos. Tem de 18 anos, tem de 60 anos, tem de 40 anos. Então, são várias idades. Tem de 80, tem de 70. Tem jovens de 14 que já vieram, esses são mais difíceis, mais resistentes, né? Então, é toda a faixa de idade. Certo. Interessante também, a maior parte é sexo masculino, né, que você falou? Sim. Eu falei, a gente até procurou entender isso, né? É uma questão mesmo que parece que para o homem tudo é permitido, né? Essa coisa cultural, tudo no homem é normal. A mulher se sente mais constrangida, ela não se aceita, mesmo num espaço assim, terapêutico. E elas são em menor número de fato, mas quando elas vêm, elas mesmas falam, puxa vida, eu pensei que eu fosse me sentir, eu estava envergonhada, eu estava tímida, e estou vendo que agora que não é bem assim, vocês não estão aqui para apontar o dedo para ninguém, né? Então aí elas começam a se soltar, mas é um pouco de preconceito delas mesmas, e é claro, a sociedade ajuda também, né? No preconceito. A pessoa já vai prevenida, né? Ela tem uma prevenção, já acha que vai ser mal amada, mal recebida. Né? Eu mulher, né? Imagina que eu mulher tenho uma dependência química, eu mulher alcoólica, eu mulher usuária de cocaína. É esquisito para ela mesma tem esse preconceito com ela mesma, né? Porque o homem é normal que aconteça isso, né? Entre aspas, claro. Mas aí, se ela se propõe a vir, muda, isso muda, mas é de fato em menor número. Interessante, né? A gente sabe que durante a pandemia o grupo ficou também em recesso, né? Mas, sim, pelo jeito, você já tem um tempo de estar trabalhando nessa área. Você poderia ver, assim, no decorrer desse tempo, contar para nós algumas coisas que vocês puderam avaliar que melhorou em relação às famílias, em relação à pessoa dependente, algum caso, alguma história que você possa contar para nós? Durante a pandemia? Pode ser também. Antes vocês já trabalhavam, né? Durante a pandemia, felizmente, não me lembro qual de nós teve a brilhante ideia
vamos trabalhar online, né? Então, começamos a trabalhar pelo Facebook e foi muito bom. Nesse período de pandemia, a maioria familiares, mas a maioria mesmo, os dependentes químicos, só 2 participaram, só 2. E não sempre. E os familiares em peso continuaram a participar. Então, foi uma experiência bacana, também porque muita gente não sabia mexer, né, com a internet, a gente aprendeu, eu aprendi também muita coisa, ainda não sei tudo, para mim ainda é complicado, mas a gente aprendeu o básico, e os encontros foram muito bons, e também porque proporcionou trazer pessoas que talvez no presencial não pudessem vir. Então, alguns convidados, médicos, sabe, nutricionistas, que às vezes no presencial não pudessem e no online puderam. Então, foi muito bacana, foi muito proveitoso. Agora, alguma história? Não sei, olha, nós tivemos essa história que eu contei desse casal, que não foi um só, que acabaram retornando e de uma forma bacana, bastante saudável. Também tivemos casos de pessoas que se separaram de fato, porque viram que eu não posso fazer nada pelo outro, só quem pode fazer por mim sou eu mesma, né? Então, não adianta você querer manter um relacionamento que só um dá e ter a sensação de que você tem o controle sobre aquela situação. Geralmente é o familiar, né, que ele pensa assim, e você não tem o controle sobre a situação. Então, com entendimento, muitos casais também se separaram, mas estão bem, né? Muitos filhos acabaram vindo por conta de ver a mudança dos pais, de como eles mudaram o tratamento, o jeito de se relacionar com eles, chamou a atenção dos filhos, né? Então, eles contam que muitos falaram, mãe, mas o que está acontecendo? Você não falava assim? Você não fazia assim? E aí se interessaram em vir para o trabalho. Então, sabe, é muito interessante mesmo. Tivemos algumas perdas, assim, por morte mesmo, né? Agora, por conta da Covid, perdemos um companheiro, um adicto em recuperação, que é um caso bacana, assim, que ele, 40 anos limpo, e ajudava tudo, ele conhecia todos os lugares, todos os AAs, todos os NAs, ele ajudava, ele participava do nosso trabalho, ele era muito legal, ele ajudava bastante, infelizmente, ele nos deixou, né? E é isso, alguns recaíram, entre esses que recaíram, alguns retomaram e conseguiram ir, né, conseguiram estar limpos até hoje, outros, infelizmente, não. Então, é uma coisa assim, que de fato você não tem controle, né? A gente procura acolher da melhor maneira possível, dar o nosso melhor, mas nós não temos o controle da situação. Então, a gente sempre fala o seguinte, se você está disposto a se ajudar, nós estamos aqui. Mas, se não, a escolha é sempre sua. Muito bom. Nós temos somente um minutinho, senhora Elisete, então passa para os nossos ouvintes interessados no trabalho, onde eles podem procurar o atendimento, por favor. Então, eles podem procurar nas casas André Luiz, né, que é na rua Duarte de Azevedo, 691. Lá eles podem ir durante o plantão, passar pelos plantonistas e eles vão orientar, ou diretamente na segunda-feira, que é o nosso trabalho. Começa às 19 horas o nosso trabalho, então, 19 horas o pessoal chegar, para a gente conversar, bater um papinho, 19h30 começa a palestra e o desenrolar da programação vai terminar mais ou menos 21h25, por aí. Então, que eles procurem, todos serão muito bem-vindos, eles vão amar, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, ali está todo mundo para ajudar, vai ser muito bom. Com certeza, vai ser muito bom. Nós vamos, então, encerrando o programa de hoje, agradecendo pela sua participação. Deixa seu último recado, então, para todas as famílias, senhora Elisete. Que não desistam,
que não desistam nunca, estejam sempre abertos para o conhecimento, procurem saber o que é a dependência química, procurem ajuda, né? E vamos em frente, todos de mão dadas, unidos, nós vamos conseguir. Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada por ter participado, sucesso para vocês. Obrigada, boa tarde. Muito bom. Senhora Vanderly, vamos deixar o nosso beijo aqui para ela também, nossa gratidão, que acabou caindo a conexão dela, mas estamos de volta no próximo programa, Quem Somos Nós, junto comigo, Vanessa Cavalcante, e toda a nossa equipe aqui da técnica, produção, redes sociais, todo mundo, a gente agradece também. Um beijo, até o próximo programa. Você acompanhou Quem Somos Nós?